Fala pessoal, tudo certo? Bom galera, seja bem-vindo aí a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer para vocês aqui um alerta, né, na verdade, que eu acho bem importante ali para vocês, principalmente ali na hora que vocês forem desenvolver os seus fluxos de automações ou qualquer integração de algum sistema que você tenha com o N8N, né, porque o N8N serve muito bem para você também integrar os seus próprios sistemas, né, ele serve muito bem para você utilizá-lo ali como um microserviço para fazer algumas coisas que o seu sistema não tem muita responsabilidade, né? E principalmente ali na hora que você estiver utilizando gatilhos de webhooks para poder iniciar o seu workflow. E por que isso é importante? Bom, quando a gente fala de ferramentas aí low code ou no code, como o próprio N2N se propõe a fazer, né? A barreira para qualquer tipo de pessoa se aventurar nele e desenvolver coisas incríveis ali sem ter muito conhecimento técnico de programação, desenvolvimento, etc. Essa barreira diminui bastante, né? Então isso acaba encorajando as pessoas a estarem utilizando essas ferramentas. E como essas pessoas não têm um conhecimento técnico muito grande, né, digamos assim, né? Ou seja, elas não estudaram para poder mitigar algum possível problema ali. Isso aí pode acarretar um problema muito sério ali que pode te causar ali uns prejuízos incalculáveis, tá? Então, esses prejuízos pode ser tanto vazamento de dados ali de algum cliente, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo uma fatura no seu cartão de crédito ali de milhares e milhares e milhares de dólares, se você estiver utilizando um fluxo de automação ali como a LLM, por exemplo, né? Seja ali com a OpenAI, com a Anthropic, com a Gemini, independente de qualquer um deles ali, provavelmente você vai ter o seu cartão de crédito vinculado à sua conta ali da LLM. E se você não se preocupar com questões de segurança no seu webhook, você pode ter prejuízos muito grandes, né? Então, qual que é a minha ideia de ajudar vocês aqui hoje? Bom, hoje eu vou ensinar vocês a colocar ali essa camada de segurança nos seus gatilhos dos webhooks ali que vocês têm, né? E eu vou mostrar na prática para vocês o que poderia acontecer caso você não tome esse cuidado de colocar essa camada de segurança nos seus webhooks, tá? Eu vou simular um ataque no meu N8N aqui e eu vou explicar para vocês um pouco mais na prática mesmo ali como que isso poderia te causar um prejuízo, tá? Bom, então fica aí que o vídeo de hoje é um vídeo muito importante, é um vídeo que traz um conhecimento bem legal aqui. É relativamente simples, né, de fazer isso dentro do N8N. E eu vou mostrar para vocês aqui até o final do vídeo, beleza? Então, bora lá. Bom, então vamos começar aqui construindo o nosso primeiro webhook aqui. Vai ser o trigger, né, de webhook. Não vou configurar nada nele por enquanto, deixei ele por aqui. E a única coisa que esse webhook aqui vai fazer vai ser chamar um agente de IA. Ele vai retornar a resposta do agente de IA. Então aqui eu já vou colocar um respond to webhook. E a resposta final ali que ele vai fazer. Então tá, então vamos começar de trás para frente aqui. Esse cara aqui, ele vai responder com todos os itens ali. Ele vai responder aqui 200. Beleza? O nosso agente, a gente vai configurar ele bem simples. Vamos configurar aqui. Vamos colocar um prompt aqui para a gente poder ver a resposta saindo cada vez aqui diferente. É lógico que, na prática, né, o seu webhook vai receber ali alguma informação, você deve tratar isso aí de alguma forma. Depois você vai jogar esse prompt para cá também de alguma forma ali. Vai ser talvez algum prompt fixo, igual eu estou fazendo aqui, ou vai ser qualquer outro prompt que você queira ali, tendo os passos para trás. Nesse caso aqui vai ser só um exemplo mesmo, então nós vamos colocar aqui, ó. Faça um poema sobre segurança em webhooks. Somente isso. E aqui eu vou colocar: você é um comediante programador. Responda o usuário com sua melhor piada do assunto. Beleza. Aqui não tem mais nada. E a próxima configuração que nós vamos fazer vai ser o nosso chat model. Então aqui no nosso chat model nós vamos colocar aqui o Google Gemini. Google Gemini, eu já tenho aqui o meu Gemini, minha credencial já configurada aqui. Eu vou colocar o Gemini 2.0 Flash. Max number of token, vou colocar aqui 100 tokens, para poder dar uma minimizada aqui também. Na quantidade de tokens, né? E aí o sampling temperature eu vou colocar 0.8. Beleza, eu não tenho memória, não tem nada, ele vai simplesmente responder para mim ali essa resposta da piada que ele vai criar pra gente ali. Deixa eu criar aqui, vamos colocar aqui um post. Método post. Aqui nós não vamos colocar nenhuma configuração de autenticação, que é exatamente aquilo ali que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Vamos colocar aqui using response to webhook node, ele vai usar exatamente esse cara aqui. E esse cara aqui ele vai responder com
com o JSON aqui, ó. E aí o JSON nós vamos colocar aqui depois. Mas deixa eu salvar esse cara aqui. Vamos ficar aguardando aqui chegar o evento. Vou colocar aqui copy. E aí eu vou vir aqui no meu Postman. Vou colar aqui. Vou colocar post. E aqui no body eu não vou colocar nada. Vou ver o que ele vai responder aqui. Beleza, ele respondeu lá certinho. Ó, chegou aqui. Passou pro agente. O agente respondeu aqui. Cadê? Aqui, ó. O output, com certeza. Aqui vai um poema sobre segurança em webhooks. Em um mundo, papapá, papapá. E esse cara aqui, eu vou colocar output. E esse output vai ser esse cara aqui, ó. Pronto. Beleza. Vamos testar aqui de novo. Vou rodar. Ele vai executar aqui o nosso agente. E vai... ele deu um invalid JSON aqui. Beleza. Então ele foi... Respondeu com certeza aqui vai um poema sobre segurança em webhooks. Em um mundo de dados velozes e veloz, os webhooks transmitem sem parar. Mas cuidado com os perigos que se escondem, a segurança é a chave para ir longe. Enfim, utilizamos aqui então o nosso fluxo de automação aqui, que ele simplesmente recebeu um webhook, usou a nossa LLM ali para poder gerar a resposta e respondeu com a resposta ali da LLM. Agora, imagine se esse webhook aqui, ele responda um ataque, né? Uma pessoa está fazendo um ataque ali para poder fazer com que a gente tenha algum tipo de prejuízo, né? Esse é o grande perigo da gente não utilizar nenhum tipo de segurança quando a gente trata de webhooks, tá? Então você imagina aqui, ó, eu fiz algumas execuções aqui, ele chamou lá o meu Gemini e respondeu, chamou o meu Gemini e respondeu. Cada um desse aqui, eu acho que ele tem até uma resposta aqui, deixa eu ver aqui nos logs. Não, ele só tem ele só tem o output aqui. Mas aqui, ó, ele usou 131 tokens. Se a gente olhar as outras execuções, essa outra execução aqui, que abriu aqui, ele usou ali também 128 tokens. Esse outro aqui, ele usou mais um tanto de token. Então você imagina um ataque, o que isso pode acarretar para você. Então tem uma coisa que é importante, né? A primeira coisa que é importante aqui é você tentar deixar esse path aqui o mais complexo possível para que seja menos suscetível a vazar qual que é o path do seu webhook ali que você está recebendo, tá? Então se a gente pode simplesmente colocar qualquer nome aqui, isso aí facilita o atacante de descobrir qual que é o negócio, né? Qual que é o endereço do seu webhook. Então esse aqui é um primeiro ponto aqui que é interessante você deixar o path desse jeito, ou você pode colocar aqui um barra LLM, barra poema e por aí vai, né? Você coloca alguma coisa nesse sentido assim, e isso dificulta a pessoa que está tentando atacar o seu sistema ali de alguma forma descobrir. Mas isso aí pode vazar de alguma forma, né? A pessoa pode descobrir de alguma forma ali qual que é a sua URL e você mantendo o seu webhook desse jeito aqui, você não vai garantir a segurança, né? Então, eu fiz um script aqui, deixa eu ativar esse cara aqui. Beleza, o workflow está ativado. E eu vou vir aqui e vou pegar a URL de produção. Ó, peguei a URL de produção. Eu vou colocar aqui na abinha de executions. E eu criei um script aqui em Python, que é um script de ataque, exatamente para a gente poder simular essa situação. Então, o que esse script aqui faz? Basicamente, esse aqui é a forma que eu vou rodar o script, né? Python attack, o número de requisições que eu vou querer passar e a URL. E ele vai chamar aqui o execute attack, que ele vai fazer exatamente isso. Ó. Ele vai passar aqui essas requisições para dentro da nossa URL lá que a gente vai passar. Então vamos executá-la aqui para a gente poder ver como é que esse negócio aqui vai rodar. Ó, eu vou rodar docker run, beleza. E aí eu vou dar um python scripts attack, vou colocar aqui 10 e a URL. Vamos ver o que vai rolar. No modo naming requests, pip install requests. Eu não tenho um pacote instalado aqui nessa docker meu aqui, mas beleza. Já instalou. Vamos rodar aqui, ó. Send request one. E aqui ele tá esperando a resposta, olha só. Ele já rodou uma vez, já rodou duas, já rodou três. Aqui ele deu um erro aqui, ó, falou que não é um JSON format. Aqui ele rodou a quarta vez, aqui ele deu uma JSON format.
Aqui ele rodou mais uma, aqui ele rodou mais uma, aqui ele rodou mais uma, aqui ele rodou mais uma. Ou seja, ele rodou 10 vezes. Se a gente for olhar aqui dentro do nosso N8N aqui nos executions, a gente vai ver aqui que ele executou várias vezes. Vou rodar aqui. Aqui, ó. Ele executou aqui aproximadamente 10 vezes, né? Ele deu alguns erros aqui, ó. E provavelmente é o JSON, é a formatação do JSON aqui, né? Então ele veio aqui, ó. Formatação aqui. A gente precisa passear esse cara aqui direitinho para poder retornar ok. Mas beleza. Imagina que ele fez esse cara aqui rodando N vezes ali. E aqui ele ficou esperando, porque o nosso webhook ele tá esperando a resposta. Agora imagina uma outra situação que seja ainda pior, que seja isso aqui, ó. Aqui eu vou chamar, por exemplo, vamos supor que o seu agente de IA, ele, além dele estar utilizando o seu modelo aqui, ele também está acessando alguma ferramenta, que vai ser uma ferramenta de um CRM, vai ser uma agenda de alguém, né, de algum médico, algum dentista, algum cabeleireiro, sei lá, qualquer pessoa que você esteja desenvolvendo um sistema aí, que ele vai precisar acessar a agenda desse cara para fazer uma marcação de consulta, por exemplo. Um webhook desse aqui pode vazar informações sobre a agenda do cara ali, ou vazar informações sobre o seu CRM. Então, beleza, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui simplesmente um modo de edit. E aqui eu vou colocar result, vai ser json.output. Esse cara que está aqui. Simplesmente isso. E aqui no webhook ele vai responder imediatamente. Ou seja, ele não vai esperar aquele tempo do seu agente responder para poder responder para o nosso webhook. Ele vai responder imediatamente. Isso vai fazer com que na hora que eu rode isso aqui, ele já me responda rapidinho aqui. Vou pegar aqui o URL de produção. Produção. Rodei. Ó, ele já rodou imediatamente. E o fato dele ter rodado imediatamente, ele vai fazer com que os nossos workers utilizem esse cara aqui para poder responder, tá? Então, no caso aqui, como eu estou rodando o N8N no modo fila, sempre que chega um webhook, ele recebe aquela informação, joga pro Redis ali para poder processar na fila e já responde ali que, beleza, recebi a requisição certinha e o worker vai responder aqui o agente aqui no caso vai chegar até o final aqui nesse edit field aqui, né? Que no final vai vir um resultado aqui. Então aqui você pode jogar para um banco de dados, jogar de volta a resposta para o usuário no Telegram, no WhatsApp ou qualquer coisa que seja nesse sentido. Beleza. Então imagina agora. É que demorou para responder, né? Vou colocar aqui agora 30 vezes. Olha só como é que a resposta já é bem mais rápida. Então o ataque aqui já está sendo bem mais pesado. Uma maquinazinha rodando. E olha o tanto de coisa que está rodando aqui, ó. Ó, tem coisa aqui que está na fila, liberou, já colocou mais um monte de coisa na fila e está rodando um monte de coisa em paralelo aqui. Você imagina que cada execução dessa aqui vai ser uma execução que vai simplesmente drenar o seu dinheiro do seu cartão de crédito que vai estar vinculado à sua LLM, tá? Então isso aqui é muito perigoso, você pode ter um prejuízo muito grande com relação a isso e eu vou ensinar para vocês aqui agora como que a gente vai proteger o nosso webhook dessas requisições. Bom, então agora a gente vai implementar aqui dentro do nosso N8N essa camada de segurança aqui dentro do nosso webhook e eu vou explicar para vocês os 3 tipos de segurança que a gente pode fazer aqui dentro do webhook nativamente aqui pelo N8N. E quando você vem aqui nessa parte de autenticação, ele te mostra aqui Basic Auth, Header Auth e JWT Auth. Esse Basic Auth, como eu coloquei aqui, ó, é uma autenticação ali que ela é baseada em usuário e senha, né? Então a gente simplesmente tem lá um usuário Rodrigo, senha 123. Simples, né? E aí quase todo o client HTTP também tem suporte a ele. Ele é bom para cenários internos ou legados, né? Ou seja, você tem um sisteminha ali que você precisa se comunicar internamente ali dentro com o seu N8N, você só coloca esse usuário e senha lá, você não precisa implementar tanta coisa. O Basic Auth, ele suporta em quase todo o client HTTP ali, você não precisa fazer grandes desenvolvimentos ali para conseguir fazer essa autenticação ali para poder chamar esse webhook. Então ele é fácil de implementação e fácil uso. E os prós dele, os contra dele ali, né? É que, tipo assim, se vazar o usuário e senha, acesso total, né? Se vazar o usuário e senha, o cara consegue continuar fazendo um ataque ali, igual eu fiz usando o Python ali. Não permite rotacionamento, né? Ou seja, a gente não consegue rotacionar esse cara ali de forma fácil, a gente simplesmente vai ter que trocar o usuário e senha, né? Se a gente perceber que vazou de alguma forma, troca o usuário e senha e vai ter que trocar em todos os sistemas que utilizam essa integração ali.
Então ele não permite um rotacionamento, ele não autentica o conteúdo também, ou previne replays ali, né? Se o cara tentar fazer replay ali da requisição, ele vai continuar passando do nosso webhook e executando o nosso workflow lá, tá? Então dentro do N8N aqui, basicamente o que a gente precisa fazer é clicar aqui em Basic Auth, e aqui nós vamos criar uma credencial para ele aqui, ó. Então eu vou criar uma credencial, usuário Rodrigo, e a senha aqui eu vou colocar 1, 2, 3. Vou colocar aqui credencial 1. Salvei. E aí eu vou agora ficar escutando o evento. Vou pegar essa URL aqui e vou jogar aqui para dentro do nosso Postman. Sem autenticação. E eu vou fazer a requisição aqui agora. Ele já vai colocar lá Authorization is required. Né? Então, ó, ele ainda está ouvindo aqui e ele não conseguiu fazer a requisição. Ó. Fiz a requisição várias vezes aqui. Ele não executou. Se a gente pegar essa URL aqui, vou lá no nosso códigozinho do Python lá. E a mesma coisa aqui, ó. Vamos rodar aqui 10 vezes. Chamando ele. A gente vai receber o status 401 aqui, que é o status de unauthorized, né? Ou seja, a gente não está autorizado. Então, tentei fazer um ataque aqui e o nosso N8N lá não recebeu nenhuma requisição. Aliás, ele recebeu requisição, mas ele não passou no webhook ali para poder executar o nosso fluxo de automação. Então, beleza. Como que a gente vai configurar isso aqui? Dentro do nosso Postman aqui, simplesmente a gente pode colocar aqui um Basic Auth. Eu vou colocar aqui Rodrigo e a senha 1, 2, 3. E agora eu vou chamar e ele vai executar. Beleza lá, nosso workflow. Então ele passou aqui. E aí ele vai executar o nosso fluxo lá normalmente. Beleza? Então esse aqui é a autenticação mais simples, né? Que é essa Basic Auth. Bom, a próxima autenticação que a gente tem aqui é a autenticação via header, né? Ou seja, essa autenticação é uma autenticação baseada em token que a gente pode enviar ali no cabeçalho da requisição. A gente pode usar o normal ali, né? Que é usar o bearer token, né, dentro do authorization. Isso é o padrão para quase todo sistema utiliza isso. Ou a gente pode utilizar uma chave de cabeçalho customizada, né? Vários aplicativos usam essa chave customizada, a gente pode usar aqui também para poder dificultar ainda mais a autenticação ali por algum possível atacante, né? Essa chave ali, ela é fácil de rotacionar e normalmente a gente consegue definir um escopo ou uma cota definida por chave, né? Então, a gente pode gerar uma chave para o escopo, tem acesso ao meu CRM, mas não tem acesso à minha agenda. Tem acesso de escrita, tem acesso de leitura. Então a gente consegue definir isso ali por chave, né? Que a gente cria. Mas a mesma coisa, né? Um dos pontos negativos ali é que se vazar, o cara também tem acesso total. E ele não traz a verificação de integridade do payload, a não ser que a gente faça alguma verificação, algum tipo de verificação assinada separadamente ali. Mas vamos ver aqui dentro do N8N como que a gente vai configurar esse cara. Então a mesma coisa, a gente vai vir aqui. Então agora a gente não vai usar mais esse Basic Auth, nós vamos usar o Header Auth. E aí aqui nós vamos criar a credencial e vamos colocar aqui um valor que vai ser x my platform id token. E o valor vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar aqui header auth 1. Beleza? Então ele já gerou aqui. Se a gente ficar ouvindo o evento e tentar fazer a requisição usando o Basic Auth aqui agora, ele não vai deixar. E aí a gente vai simplesmente colocar aqui o header auth, vamos colocar aqui o no auth, e aqui no header nós vamos colocar aquele cara lá, x my platform id token, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou rodar aqui agora, ele vai passar e vai funcionar certinho, ó, tô certinho aqui, pegou aqui o webhook, beleza, e ele vai ligar o nosso workflow. Vamos trocar aqui para 7. E aí agora ele vai colocar lá, opa, tem que dar um teste aqui. Agora nós vamos executar. Ele vai retornar lá o 403 forbidden e o authorization data is wrong. Beleza? Então, mesma coisa, certinho, funcionou essa parte aqui do token via cabeçalho. E a gente tem um último tipo de autenticação, que é a autenticação via JWT. JWT é a sigla ali para JSON Web Token. Então, quais que são as vantagens dessa autenticação JWT? Ela é uma autenticação stateless, né, com a validação do servidor. O que isso significa? Quando a gente recebe esse JWT ele já contém, dentro do payload dele, né, quando ele decripta aquele payload, ele já contém algumas informações que a gente pode colocar ali. A gente pode colocar, por exemplo, o nome do usuário,
o tipo de conta, vamos supor que você tem um SaaS, e aí você sabe que aquele usuário está fazendo uma requisição para aquele webhook, e você sabe que aquela conta é uma conta Basic, ou uma conta Pro, uma conta Enterprise. A gente pode colocar isso dentro do nosso JWT assinado ali. Isso faz com que quando a gente recebe esse webhook, a gente já tem todas as informações que já são validadas. A gente não precisa bater no banco de dados para poder verificar se a conta do cara realmente é uma conta Basic ou alguma coisa nesse sentido. Então é por isso que ela é stateless ali, né? Ela não depende dessa batida ali do banco de dados para poder verificar qualquer tipo de informação. Ela também tem a expiração e o escopo de acesso, né? Dentro do próprio token, né? Então ela também consegue fazer isso. Então, por exemplo, se esse token vazar, a gente coloca uma expiração ali de 5 minutos, por exemplo. Mesmo com esse token ali vazado, daqui 10 minutos, se alguém tentar fazer algum ataque lá, ele vai receber lá um not authorized e a gente vai testar isso aqui na prática para vocês verem como é que funciona. E esse caso aqui ele é bom para serviços multi-tenant, né? Ou seja, se você tem um size ali, por exemplo, que você vai fazer algumas requisições ali pro webhook que tem várias contas, né? Ou seja, ela é escopada por conta ali para você conseguir saber. Vamos supor, chegou aqui uma requisição de um usuário que é uma conta Pro, ela vai para um fluxo X. Se chegou de um usuário Enterprise, ela vai para um fluxo Y ali, usando talvez um modelo de IA um pouco mais caro, alguma coisa nesse sentido, né? Então dá para você fazer várias coisas nesse sentido. Quais que são as desvantagens do JWT? Ele é mais complexo. Se ele for assinado ali com HS 256, e aí a gente tem um segredo para poder assinar esse cara, se esse segredo vazar, aí qualquer pessoa consegue gerar esse token, mas você pode fazer outras verificações ao longo do caminho, que a pessoa vai precisar saber exatamente qual que é o payload ali que ela precisa verificar esse cara. E ela é difícil de revogar antes da data da expiração, né? Então é sempre bom, se você for utilizar alguma coisa, alguma comunicação ali, você colocar uma data de expiração máxima ali, não muito longa, para que se esse cara vazar, daqui a um tempo ele para de funcionar você não consiga fazer essa requisição, né? Então, o JWT, eu fiz um outro script em Python aqui, e é esse script aqui, ó. Eu vou gerar um JWT. Então imagina que eu tenho lá no meu sistema, o meu segredo é esse aqui. Esse aqui é o segredo que eu vou precisar decodificar o payload e codificar o payload para poder gerar o token ali. Então imagina que eu tenho aqui esse payload aqui. O meu usuário é Rodrigo, o admin vem como true, o ID dele vem como 1 e o plano dele vem como basic. Eu vou colocar uma data de expiração aqui para pegar o horário de agora e vou dar um time delta de 5 minutos aqui, né? Ou seja, vai esperar daqui 5 minutos. Eu vou encodar aqui usando a biblioteca do JWT com o algoritmo HS256 aqui, beleza? Passando o secret aqui. Então aqui nós vamos executar Python scripts generate JWT token. pip install pyjwt. Acho que é essa aqui que é a biblioteca. É mesmo, ó. Gerou. Então ele gerou esse token aqui para a gente poder fazer a requisição. Beleza, como que nós vamos fazer lá no N8N? Vou lá no N8N. Lá no N8N, eu vou vir aqui agora, vou trocar para JWT e aqui criar uma nova credencial. Então ele já tem aqui, ó, o passphrase aqui. Se esse PM aqui são chaves assinadas ali que a gente pode gerar ali dentro do Linux, ou pode gerar via código também essas chaves aqui, mas nesse caso aqui nós vamos usar só uma frase mesmo. O algoritmo vai ser esse HS256, que foi o mesmo que a gente tirou lá, e qual que é o secret? O secret nós vamos pegar aqui do código. Esse é o secret, ó. Peguei o secret aqui. Tá, aqui, salvei, beleza, então ele tem a autenticação JWT aqui. E eu vou vir aqui agora e fazer a requisição desse cara aqui, para que ele não... Vou colocar um teste aqui. Vou fazer a requisição aqui. No token provided. Então ele não aceitou o token aqui, né? Aquele token que a gente tinha ali, ele não aceitou. O que nós vamos colocar aqui agora? Authorization. Mirror. E aí o token. É esse token aqui, ó. Token. Beleza. Fiz a requisição. Aí agora ele passou certinho lá dentro do nosso N8N. E ele vai iniciar o workflow lá. Ó, ele até colocou aqui, ó. Já executou tudo. Vamos ver aqui como é que vem a execução. Que foi de teste que a gente fez. Aqui, ó. O webhook que chega, ele chega aqui, né? Chega os cabeçalhos. Dentro do cabeçalho ele chegou aqui o bearer com o token. E você vai ver que ele vai
colocar aqui um JWT Payload. Esse JWT Payload é exatamente aquele payload que a gente usou aqui no Python para poder gerar o nosso token, né? Então tem lá Rodrigo, admin true, ID 1, plan basic e a data da expiração aqui. Ele chegou aqui, a data da expiração certinha. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso editor. Vou desativar esse cara aqui. Vou chamar aqui de novo, ó. Aqui, ó. Sinforo Event. Ó, ele chegou. Então ele chegou aqui certinho. Eu vou esperar 5 minutinhos aqui para vocês verem. Eu vou usar o mesmo token para vocês verem que ele já vai ter expirado ali. Bom, já passou 5 minutos ali. Eu coloquei aqui para poder ouvir o evento. E aí na hora que a gente for fazer a requisição aqui, ele aparece JWT Expired com a resposta de 403 Forbidden. Beleza? Bom, então esses são os tipos de autenticação básicas aqui que o N8N aceita, né? Na verdade, da básica até um pouco mais avançada ali. São esses 3 tipos: JWT Authentication, Header Authentication e Basic Authentication. E aí, como um bônus aqui, ainda há outras formas de você utilizar esse cara aqui. Vamos supor que eu não vou colocar nenhum tipo de autenticação aqui. Se eu vier aqui, vou tirar de novo esse cara aqui. Vou ficar ouvindo aqui o evento. Na hora que eu fizer a chamada aqui, beleza? Ele vai chegar a resposta aqui. Chegou certinho. Mas eu vou colocar, você pode simplesmente vir aqui e colocar um whitelist de IPs. Então vou colocar aqui 200.300.123.123. Vou ficar ouvindo aqui o evento. Ele colocou lá, IP is not whitelisted to access the webhook. Também deu lá, forbidden. O que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui, ó. Meu IP. Vou poder pegar o meu IP. Bom, eu vou simplesmente pegar o meu IP aqui. Colar o meu IP aqui. E eu vou fazer essa chamada daqui. Vamos ver aqui. Vai dar. Aqui. Ele não aceitou. Por quê? Porque eu estou usando o Postman lá dentro do domínio do Postman, né? Então, esse domínio aqui não é o domínio da minha máquina, então ele não vai aceitar. Beleza. Mas eu coloquei aqui o meu IP whitelist aqui. Como que a gente pode fazer? Vou tentar executar aqui do meu ataque. Ó. Ele deu 403 aqui. Bom, eu estava testando aqui com o meu IP e não estava funcionando com o meu IP. E aí eu descobri o que que era. Seguinte. Como o N8N aqui dentro do EasyPanel ele roda através de alguns proxies reversos, preciso colocar esta variável de ambiente aqui, N8N proxy hops, o default dele é 0. No caso aqui eu coloquei 1 e aí ele já funciona, tá? Então eu coloquei aqui, ó, vou colocar esse IP aqui, ouvi o evento, joguei lá através do meu atacante lá e ele deu status 403, não aceitou. Vamos colocar agora o meu IP real, que é esse aqui. Vamos ficar ouvindo o evento. E aí aqui agora a gente conseguiu fazer certinho a requisição para o nosso webhook. Bom, pessoal, então é isso, né? Eu trouxe aqui várias ferramentas e várias formas aqui de vocês conseguirem proteger o seu N8N aqui de qualquer tipo de ataque, né? De qualquer tipo de atacante ali. É bem importante que vocês consigam implementar essas coisas, principalmente no sistema de vocês que estiver em produção. Esse aí pode trazer para vocês prejuízos muito grandes, como eu mostrei aqui nesse vídeo. E é isso, esse vídeo de hoje, a ideia foi trazer mesmo esse lado de segurança aqui para você conseguir proteger um pouco mais os seus webhooks. Beleza, moçada? Bom, então é isso. Então eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa aí o joinha, se inscreve para receber os próximos vídeos aqui no canal. Acesse o meu blog, que lá no meu blog também eu vou colocar um post falando sobre essa questão da segurança aqui dentro dos webhooks do N8N, né? Então vai ter um post completinho lá também, similar ao que eu fiz aqui no vídeo. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço e falou!